Sr. José Luiz Cavachi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus, Então, tudo bem. Sr. José Luiz, o senhor foi convidado para comparecer nessa comissão para nos esclarecer alguns pontos sobre a questão da Escola Toledo de Mendonça. Então eu vou ler aqui o motivo de nós estarmos aqui. Depoimento verbal do Sr. José Luiz Cavachi na Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta no escopo de apuração de infração política e administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo de Mendonça, sem conclusão de etapas da obra instituída pela Resolução 4 de 2015, depoimento prestado em 8 de abril de 2016, às 15 horas. Sr. José, o senhor teve... o senhor era vice-prefeito do município? Eu fui vice-prefeito no ano de 2009, 10, 11... 2012. Do Mazinho. Então prefeito do Mazinho. O senhor era vice-prefeito do Júlio César Negomaro. Aí nós fomos reeleitos de novo em 2012, foi mais um mandato, em 2013, 14, 15, 16. E nós saímos em outubro de 2014, por decisão judicial, nós afastamos. Outubro de 2014. Quando da execução do projeto da ampliação e reforma da José Toledo de Mendonça, o senhor estava como vice-prefeito? Sim, estava como vice-prefeito. Estava como vice-prefeito. Sim, estava como vice. O senhor tinha alguma participação nessa questão de elaboração de projeto? Não, nenhuma, não tinha participação nenhuma. Nenhuma. Tá bom. Depois de vice-prefeito, o senhor veio assumir o cargo como prefeito. Isso. O senhor esteve como prefeito também no município. Isso, numa eleição suplementar realizada em 1º de março, de 2015, e assumi dia 9 de abril. O senhor assumiu dia 9 de abril. 9 de abril. E saí dia 16 de setembro. 9 de abril de 2015. Às 20 horas. Então, já quer dizer que a partir do dia 10, vamos falar assim, né? 9 de abril de 2015, né? Isso. O senhor assumiu em 2015, que mês? Abril. Abril. E ficou até setembro. Até setembro. Quando o senhor tomou posse em abril de 2015, o senhor tomou conhecimento como prefeito e já se tinha alguma irregularidade, se acontecia alguma coisa na escola, nessa escola Toledo? Quando eu assumi, eu deparei com algumas obras paradas no município, dentre elas a Toledo. A Toledo estava parada, tá? E aí, através dos secretários, das pessoas que estavam me auxiliando, secretários, tentamos fazer com que a obra fosse reativada, voltar dessa obra, entendeu? Mas a empresa não voltou. No meu período lá que eu fiquei, de abril até setembro, a empresa não voltou a trabalhar. Apesar de alguns contatos que o pessoal da engenharia, o pessoal do planejamento, o pessoal de obras, o pessoal de obras falou assim, eles não voltaram, não teve a volta. Aí depois, no final do meu mandato, teve essa tramitação, a gente tentou para tentar reativar a obra, e no final, como a empresa não voltou à execução da obra, eu tinha determinado para que seja o levantamento, feito uma planilha de que faltava para terminar a obra, para a gente poder, encerrar o contrato, teria que encerrar com a empresa, depois de todas as burocracias, todas as tramitações legais, e fazer nova licitação. Essa planilha, esse levantamento chegou a ser feito durante o mandato? É bem no finzinho do meu mandato, bem nos últimos dias foi feito uns dias antes do meu mandato, foi feita uma planilha e a engenheira que entregou para mim, na época a engenheira Angélica, salvo engano, tá? Ela que fez esse levantamento. Aí deparei com que o valor era muito elevado. Ela só fez para mim um levantamento de que faltava terminar a obra. Tá? Ela apurou lá a falta X, não lembro agora em detalhes, entendeu? Quanto faltava, e eu achei que era muita coisa. Aí eu pedi depois, determinei para o setor competente, acho que era de planejamento, de obras, através de engenheiros, para apurar o que faltava. Aí fazer um levantamento, o que faltava, o que realmente tinha, porque nós assustamos na época com o que faltava para fazer, pelos números, a Angélica não tinha feito o levantamento ainda naquele momento total. Aí foi
foi determinado isso, aí eu saí. Entendeu? Foi no finalzinho de setembro. O senhor não chegou nem a tomar conhecimento desse levantamento, se foi feito, se não foi feito? Eu tenho conhecimento, mas eu não vi, não tive acesso ao resultado. Tá? Porque eu tenho conhecimento, depois foi falado que a vereadora Edmércia, presidente da Câmara, que assumiu o meu lugar, né, ela havia comentado realmente que depois foi apurado e ela já havia determinado para abrir um procedimento. Acho que foi nos últimos dias, salvo engano, para isso é tudo, entendeu? Sem data correta, né? Sim. Entendendo que havia feito a apuração e apurou-se provavelmente, talvez, né, alguma irregularidade. Né? Isso não podia ser apurado ainda naquele momento, né? Mas existia indícios. O senhor se lembra se, durante o período que o senhor estava no mandato, Sim, como prefeito, o senhor se lembra se a empresa Domingos Leal, que era a empresa construtora da escola, se ela chegou a fazer alguma reclamação de pagamento não recebido, se ela tinha recebido, não tinha recebido, se tinha sido pago indevidamente? eu lembro muito bem porque a gente despachava a maioria, né, dos requerimentos, mas não era corriqueiro, né? Nesse caso aí eu despachei sim, ela informando que não havia recebido um certo valor, ela, salvo engano, isso é tudo, isso é em torno de 150 mil reais. Aí eu despachei na época lá para os setores para apurar, para verificar, entendendo o que estava acontecendo. Acho que foi para a Secretaria de Obras e o Jurídico, não me lembro certo, tá? Uhum. E depois, mesmo antes de eu sair do mandato, eles protocolaram um outro dizendo que havia recebido. Está entendendo? Um outro documento. Um outro documento que queria dizer... Por equívoco deles lá, eles reconheceram que foi por equívoco da empresa, realmente havia recebido. Isso consta realmente. E aí quando o senhor recebeu esse ofício da empresa dizendo que não havia recebido, que o pagamento tinha sido efetuado para a pessoa não autorizada a receber, era esse o teor do ofício, né? É mais ou menos isso. O senhor determinou que fosse feito o levantamento. Depois a empresa, mais ou menos quanto tempo depois, o senhor se lembra? Se a empresa veio e se retratou? Com exatidão não vou afirmar, né? Mas sim, mas mais ou menos, uns 40 dias. E aí depois qual foi qual a decisão que foi tomada pelo senhor nessa... Não, aí eles protocolaram um outro documento dizendo que houve o equívoco deles, que levantaram e que realmente havia recebido o valor. Entendendo? Não sei o teor mesmo, mais ou menos o teor desse requerimento era esse, dizendo que eles receberam. Aí eu despachei, acho que para o jurídico, não sei, despachei algum setor, daquele despacho, eu não vou recordar agora para onde foi, se foi para o jurídico, para a engenharia, tá? Para tomar as providências, tá entendendo? Em relação a isso. E mais ou menos o período que isso aconteceu, o senhor não é difícil de lembrar, né? Vai ser difícil, né? A data correta eu não vou lembrar, um mês mais ou menos. Agosto, final de agosto, porque eu saí em setembro, né? Não sei se foi em agosto, não vou, isso não é com exatidão. Sim. Não vou lembrar com exatidão. Mas que dia de setembro você saiu? Dia 16. Dia 16 de setembro. Não sei se foi também no começo de setembro, não tenho, tá. Não vou dar certeza. Durante o período que o senhor estava como prefeito, o senhor chegou a ter a confirmação desse... quando a empresa veio alegar que não tinha recebido, o senhor como prefeito chegou a questionar, procurar alguns responsáveis pelas pastas, Secretaria de Obras, se tinha sido feito algum pagamento de serviço não realizado, se estava realizado ou não estava realizado? Não, pagamento não realizado eu não apurei, né? Não sabia, até então, não sabia dessa possibilidade, né? Entendendo? De ter algum pagamento de forma equivocada, de forma ilegal, né? Entendendo? Mas, na hora que eu vi aquele documento falando que a prefeitura tinha pago, entendendo, o valor, não lembro certo, acho que era de 150 talvez, mais ou menos isso, para a pessoa que não era habilitada a receber, a gente preocupado, porque a prefeitura tem que reembolsar, queira ou não queira, a responsabilidade era do município, tá, pagar novamente, porque quem paga mal paga duas vezes. Lógico que depois teria que entrar com a ação de eventualmente tiver a apurar o responsável, né? Entendendo? Por isso, lógico que a gente ficou preocupado. Aí por isso que foi determinado para se apurar realmente, você entendendo? Essa eventual irregularidade. Tá? E depois veio esse documento dizendo que havia a empresa protocolando dizendo que recebeu, né? Entendendo?
Então, até quando, durante o período que o senhor ficou de abril a setembro, o senhor, como prefeito, não chegou nada para o senhor, no sentido de que o pagamento que teria sido efetuado, que a empresa reclamava de não ter recebido, não era de um serviço não realizado. Não, isso não. Isso não posso. Um problema que teve, pois a empresa recebeu ou não recebeu? Isso. A alegação de que só veio um documento dizendo que foi pago o valor e foi pago para a pessoa que não tinha essa autonomia para receber o valor. Supostamente não tinha, né? Entendeu? Uma suposição. Mas não tinha falado, não tinha essa... boatos, ou falar que existia boatos, mas não leva em consideração. Porque se eu levar em consideração boatos que tem a cidade inteira, a gente fica louco, entendeu? Falar, mas isso aconteceu, parece que tem isso, mas enquanto eu não tiver nada formalizado, eu não posso falar, tá entendendo? Aí depois, como eu disse a princípio no começo da minha declaração, dizendo que através da engenheira lá, que nós apuramos possível irregularidade. Né? O senhor pediu um relatório lá isso, para terminar a obra, tá? Quanto ficaria hoje para terminar a obra? Aí foi assustador, no bom sentido, né? O valor que a gente, era quase o mesmo valor, salvo engano, da obra inicial. E o senhor chegou a conferir a planilha da obra para ver quanto que já tinha sido pago dessa obra? Não, porque aí caberia um profissional técnico para apurar como foi depois de terminado. Não, eu não falo quanto tinha sido executado da obra, mas quanto tinha sido pago, desembolsado pelo município. Porque a engenheira a engenheira, pelo que eu estou entendendo, o senhor pediu para que a engenheira fizesse um levantamento do que faltava para ser executado. Sim. O senhor chegou a tomar conhecimento no setor de finanças de quanto já tinha sido pago? Porque ela constava na planilha da engenheira, já constava mais ou menos o que tinha sido executado, né? Que tinha sido pago, mais ou menos. X valor, por exemplo, né? Você entendeu? Faltava aquilo, você entendeu? Mas não tinha elementos para apurar o que tinha sido feito ou não tinha sido feito, né? O que tinha sido pago ou não, como foi a pergunta do senhor. Entendeu? Então eu não apurei, por planilha, pelo setor de finanças, esses valores eu não cheguei a ver. Mas existia uma possível irregularidade que a gente via assim, né? Entendendo? A olho nu, entendendo? Sem apuração. Então a atuação do senhor como prefeito naquele momento, que tomou conhecimento do que faltava para ser executado e como o senhor usou a expressão, um valor assustador, de acordo com a planilha inicial da obra, com o valor inicial da obra, o que eu entendi é que o ato do senhor, o ato administrativo que partiu da parte do senhor, foi pedir um levantamento mais detalhado para saber, para chegar à conclusão se isso tinha sido pago ou não tinha sido pago, se o serviço tinha sido executado ou não tinha sido executado. A minha intenção foi essa mesmo, para que apurasse, por exemplo. Executou o que foi pago, o que não foi pago, tantos por cento da obra, né? E quanto foi pago em porcentagem de dinheiro, tá? Para poder ter elementos suficientes, né? Para poder abrir algum procedimento administrativo para apuração. Que não deu tempo depois de eu tomar essa decisão. Aí não deu tempo do senhor ter o resultado desse trabalho que o senhor pediu. Não, como prefeito não. Quando o senhor estava como prefeito, quem que eram as pessoas, o secretário de obra, e secretário de engenharia e secretário de finanças? Obras era o Clóvis Mancinelli, obras. Planejamento era o Mário de Almeida, filho. E ele é responsável pelo setor de engenharia. O Mário era responsável pelo setor de engenharia. O Marinho era secretário de planejamento. E o Clóvis era obras. E o Clóvis estava na obra. Obras. E no setor de finanças? Era o Robson. Era o Robson Rinaldi. O Robson Rinaldi. Nesse momento, nesse período que o senhor esteve como prefeito de abril a setembro, os secretários de planejamento, de obra, principalmente planejamento de obra, porque finança é um serviço mais interno, né? Não chegou a cogitar com o senhor, olha, a obra foi tanto pago, tanto executado, não foi feito, Não tinha esse levantamento, né? Por isso que, como disse e repito, tinha boato, mas boato eu não posso, entendeu? Não é dentro da prefeitura, é fora da prefeitura, conversa paralela que falavam isso, né? Mas tem que apurar, entendi. Entendeu?
por isso mesmo que aí, como a obra não foi retomada, tá entendendo? Aí eu pedi, né, eu terminei que seja apurada, principalmente para a nova licitação, entendeu? Aí deparamos que havia essa diferença para terminar a obra. Quando o senhor assumiu a prefeitura em abril de 2015, quem que estava de secretário? O senhor fez algum remanejamento, trocou algum secretário? O senhor lembra quem que estava nessas secretarias? Planejamento, obra e... Planejamento, obras era o pastor Jonas, pastor Jonas, que era de obras. Planejamento. Quando o senhor assumiu era o pastor Jonas? De obras. Planejamento não vou recordar, porque o Mário não estava mais, já sido afastado, o Marinho de Almeida tinha sido afastado, então não estava. O Clóvis... O Marinho de Almeida tinha sido secretário antes do senhor, no governo quando o senhor era vice. Isso, quando era vice. O Robson permaneceu desde... O Robson permaneceu. Tá? Mas não vou lembrar, não me recordo quem foi o prefeito do Guto como interino, né? Não sei quem, me recordo agora quem é o planejamento. Eu não vou lembrar, E que eu posso esclarecer um... Pode, fica à vontade. Quando eu assumi a prefeitura, um dos primeiros atos foi nomear o ordenador de despesa. E eu não era ordenador de despesa, foi meu ato por decreto eu nomeei o secretário de finanças. Que no caso era o Robson Rinaldo. O Robson Rinaldo, que era ordenador de despesa. Então, durante o período que o senhor esteve como prefeito, o senhor não foi ordenador? Não ordenava despesa e também não assinava nenhum cheque. Tá? Muito bem. Lógico que acompanhava, né, entendeu? Sim. É uma obrigação, não tenho a dúvida do prefeito, né, do executivo, né, entendeu? Acompanhar e... Entendeu? Como que era esse acompanhamento quando o senhor tinha o ordenador de despesa? Como que era esse acompanhamento que o senhor fazia? A gente fazia quando... Por exemplo, ia pagar uma etapa da obra, uma medição da obra, foi feita uma medição da obra. Chegou a fazer alguma medição de obra durante o período que o senhor estava? Não, da obra lá não. E outra obra, chegou? Eu acho que teve de duas obras, Itapinas, não, de Nova América, que estava em andamento, e aqui no centro que estava em andamento. São as duas obras que na época do então prefeito, na época o Guto, não havia rescindido. O resto ele havia rescindido. Paralisado todas as obras. E como que era esse acompanhamento? Quando o senhor não era ordenador, o senhor tinha, por decreto, nomeado um novo ordenador, ia pagar, por exemplo, uma medição de uma obra, como que era esse acompanhamento que o senhor fazia? Como que dava para fazer isso? A gente acompanhava, não pedia tudo. Naqueles casos que a gente tinha interesse ou analisava tudo, porque todos os pagamentos a gente, como ele era ordenador, ele era o responsável, né? Então a gente não fazia todos os acompanhamentos. Então o que a gente pedia, eles levavam, entendeu? Escolhiam um caso, né? Entendeu? Que a gente via lá, está pagando essa empresa aí, por exemplo, às vezes não conhece o nome da empresa, está entendendo? Então você está lá, José Luiz Cavacho, por exemplo, não sei quem é, o nome fantasia é outro, aí a gente via que talvez José Luiz Cavacho, um exemplo, fosse a empresa tal lá, entendeu? A gente tinha esse conhecimento. Mas você sabia todos os pagamentos que eram feitos, o senhor não acompanhava diretamente? Nem todos não, né? Todos não. Eu tinha como, todos não tem como. Alguma pergunta? Zé, quando você estava lá, no período que você estava lá, você fez algum pagamento à empresa Domingos Leal? Nenhum pagamento. Nenhum pagamento na minha época. Não. Tranquilo. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer? Não. Que nós não perguntamos? Eu acho que não tem nada, né? Tá bom. Muito obrigado, José. Então, vamos às lives, se puder ajudar.